tem esse ponto aqui é um outro ponto que eu queria falar desse período, porque ele também acontece numa data como hoje, mas só que foi em 1793. Isso estreou um negócio que aconteceu na Europa. Eles chamam de Levi en masse, francês, que é recrutamento em massa. Por que é interessante falar isso? Porque não só porque aconteceu num dia como hoje, só que foi 1793, mas isso moldou a maneira como o mundo até hoje faz recrutamento. A Ucrânia está fazendo, a Rússia está fazendo. E esse foi o primeiro momento. Eu vou falar como é que foi e depois eu digo como é que era antes. Vocês vão identificar nisso aí várias coisas interessantes sob o ponto de vista do liberté, égalité, fraternité, que é o seguinte. Ali em agosto de 1793, a Revolução tinha tomado a decisão que eles mudariam o curso da guerra e da história, fazendo esse tipo de recrutamento. Esse decreto foi emitido pela Convenção Nacional e ela ordenava a mobilização em massa da população como um todo para defender a França que estava sendo ameaçada. É interessante porque eles criam um ambiente de guerra contra todas as monarquias do mundo. A Revolução Francesa fez isso, declarou guerra contra todas as monarquias do mundo e depois eles falam assim, estamos sendo ameaçados nas nossas fronteiras e eles invadindo os outros, né? Deixa eu ligar o ventilador que tá foda. Eita! Então, o decreto dizia o seguinte, todos os homens entre 18 e 25 anos foram todos foram convocados para o serviço militar, enquanto o restante da população era chamada para contribuir de outras maneiras no esforço das guerras que eles mesmos causaram ali nos vizinhos. Então, o tal da Levi en masse não foi apenas uma convocação militar, mas também uma mobilização total da sociedade para o esforço de guerra, coisa que nunca tinha acontecido na história da humanidade. As fábricas foram transformadas em oficina de armamento. As mulheres foram organizadas para fazer o uniforme, cuidar de ferido. Os mais velhos assumiam papéis de suporte logístico. A nação inteira, de maneira obrigatória, se levantou para enfrentar a ameaça externa que a Revolução mesmo tinha causado. Transformou a guerra num tremendo evento nacional e coletivo. O impacto disso foi imediato, porque as tropas francesas, que antes eram pequenas, desmoralizadas, mal organizadas, receberam esse esforço estupendo de gente e material democraticamente. Se você não participasse disso, você poderia morrer na porta de casa, né? O exército revolucionário cresceu muito rápido, passando de cerca de 600 mil soldados. De repente, já tinha mais de 1 milhão. E aqui está um dos motivos das vitórias napoleônicas nessas batalhas. Napoleão é um grande estrategista, mas a França era o país que tinha mais gente disponibilizada para batalhas. Então era difícil, né, você vencer isso se a França resolvesse jogar 1 milhão de soldados em cima do teu território, né? Então essa força aí permitiu que a França resistisse às coalizões que estavam sendo feitas do estrangeiro. Você é vizinho da França ali. Tá ali a Alemanha, Itália, Bélgica, tá todo mundo ali em volta. Aí, de repente, os caras declaram guerra para todo mundo, a galera se junta, né? A galera se junta ali para tentar resistir a isso aí. Mas a grande convocação também trouxe um monte de consequências internas, consequências até complexas.
A medida gerou um descontentamento em diversas regiões da França, especialmente entre os camponeses, tirou a mão de obra do campo. Não conseguia produzir para atender o país e nem conseguia produzir para atender a própria fome, né? Então, o pessoal do campo reclamou muito, resistiam à ideia de abandonar a sua terra, a sua família, para lutar uma guerra contra... Por que a gente está lutando com a Áustria? A Áustria não fez nada para a gente aqui, por que a gente está invadindo a Áustria? Ah, porque lá é a monarquia e a gente tem que derrubar agora esses sistemas todos e tal. O cara do campo fala, puta que pariu, tô perdendo meus filhos numa guerra maluca aí. Em áreas como a gente já contou aqui, como a Vendéia, essa insatisfação se transformou numa revolta ultraviolenta, que foram brutalmente reprimidas ali pelo Tribunal Revolucionário, que a gente acabou de falar. E essa mobilização gigantesca também intensificou o controle estatal sobre a população. A garra do Estado chegou na sociedade toda. Olha os elementos, tá? A guerra acabou se tornando uma justificativa para o aumento dessa vigilância, da repressão, né? E com o governo monitorando de perto a população e o cumprimento dessas obrigações, tudo imposta por esse decreto democrático, criou-se também um grande momento de vigilância, de opressão para todo mundo, o tempo todo. Aqueles que resistiam a essa mobilização ou tentavam fugir eram tratados como traidores, entregues lá para o tribunal e sujeitos às piores punições, como aconteceram. No campo de batalha, a Lévi-Mas teve um efeito tremendamente transformador, porque o exército revolucionário, composto ali por cidadãos comuns, lutava com um fervor ideológico, porque tinha toda a doutrinação no treinamento para o cara entrar no campo de batalha acreditando que ele estava defendendo ideais universais, né, a liberdade dos povos. Você estava ali fazendo um negócio belíssimo, que você ia ganhar até sua entrada no céu por causa do sacrifício, esse tipo de coisa. Então você deixou de ter um soldado normal como tinha antes, passou a ter um soldado ideológico. Então o cara era doutrinado com a ideia de defender a república, os ideais da revolução, tal. Então os soldados ficavam com uma motivação super poderosa ali, que refletiu em vários sucessos militares. Por outro lado, a mobilização, a guerra para tudo quanto é lado, acabou representando também uma terrível perda humana. Morria gente igual barata. As batalhas travadas pelos exércitos massivos da França também resultavam em perdas massivas, consumo massivo. Então você tem convocação massiva. Tem que massivamente produzir comida, produzir fardamento, produzir armas, vai para as batalhas, você também tem perdas humanas massivas, com a França inaugurando a era de milhões de mortos em batalha. A guerra, que deveria proteger a revolução, acabou por consumir toda aquela geração de jovens franceses, que as vidas foram praticamente sacrificadas ali no altar da revolução. Ou seja, é demoníaco o negócio mesmo, sacrifício humano praticamente. Esse conceito de Lévi-Mas se tornou um precursor da conscrição moderna, né? E alterou para sempre a forma como os países fazem convocações. O cara, todo mundo tomou fumo em volta, falou, vou fazer a mesma coisa. Então a França, ao se mobilizar integralmente a população para o esforço de guerra, mostrou para o mundo que uma nação poderia se transformar numa máquina de guerra, a nação inteira, criando ali uma força militar gigantesca e quase que imbatível.
O impacto não se limitou somente ali no campo de batalha, ela fortaleceu o poder do Estado, fortaleceu a revolução, ampliou a capacidade de controle da população, de controle político, de controle dos inimigos, e colocou aquela coisa de que a sobrevivência da revolução, a sobrevivência da nação estava acima de qualquer outro direito. Então eles criam a revolução, fazem um monte de merda, arruma guerra com todos os vizinhos, depois pega o teu filho para ir para a guerra, para ele morrer, para que esta revolução não termine. Essa porra é demoníaco. Então, a Revolução Francesa começa com promessa de liberdade, igualdade, fraternidade, e agora pedia o sacrifício total de seus cidadãos para manter esses ideais vivos. Um negócio romântico, né? Belíssimo, com o sangue dos outros, né? O período de convocação em massa, mobilização em massa, perdurou durante o restante das guerras napoleônicas, né? Influenciou todo o fluxo de história militar e política da Europa como um todo. E a Levinas mostrou que, em tempos de crise, uma nação poderia convocar não apenas os seus soldados, mas todo mundo, todos os cidadãos, coisa que não acontecia no passado, porque era muito mais democrático, porque antes desse Levinas, antes de 1793, a convocação militar, e na maior parte da Europa, seguia um modelo muito mais restrito, muito mais tradicional. O recrutamento militar estava principalmente centrado nos soldados profissionais, nos voluntários, e tudo sempre numa escala menor. As conscrições ali, os conscritos é aquele cara que está no começo do processo seletivo militar, não envolvia toda a população, os soldados eram pagos, os soldados eram treinados regularmente, formados por exércitos permanentes, e muitas vezes recrutados ali entre os camponeses, trabalhadores urbanos que buscavam uma alternativa àquela vida agrícola, né, que tinha baixo salário. Então o cara usava a Força Armada, como era profissional, como até um meio de ascensão social, onde ele podia dar uma condição melhor para a família dele. E antes da Revolução Francesa, como os exércitos eram pequenos e profissionais, as batalhas também eram pequenas. E normalmente elas aconteciam fora das cidades. Você marcava um campo aberto para ir lá resolver as coisas. Não matava as mulheres, as crianças, os idosos, não destruía a cidade, não destruía a capacidade produtiva, não destruía a parte agrícola, a parte pecuária, não destruía nada disso. Aquilo era feito, a pessoa resolvia as suas diferenças num determinado campo de batalha. A Revolução Francesa traz esse conceito de convocar todo mundo, reúne o maior exército possível, vai lá, mata todo mundo, destrói a porra toda. Foda-se a cidade, as crianças, os idosos, fome, foda-se. Vitória da revolução, dos ideais. Isso é que é importante. Nós vamos vencer. É liberdade, fraternidade. Enfia a faca no pescoço do cara. Tô sendo fraterno. Tamo aí, ó. Arranca a cabeça do outro aqui, ó. Igualdade. É demoníaco, né? Então, antigamente, no tempo de guerra, as monarquias elas podiam convocar as milícias locais, os soldados profissionais, os voluntários, quem quisesse participar, recebia uma grana para isso. Mas essa galera normalmente era mal treinada, tal. Apenas esporadicamente que aconteciam as guerras. Então o pessoal fala Idade Média, período atrasado. Ah, claro, foi tremenda numa evolução. A Levinas, para você convoca todo mundo, mata quem não quer participar, né? Isso é um avanço, né? Antes era um atraso, né? Você quer participar da guerra, voluntário, à vontade. Tem um exércitozinho pequenininho ali, a gente vai lá, resolve nossas diferenças. Isso é um atraso, porra. Vai fazer uma guerrinha lá num campo de batalha, não sei aonde. Porra, olha a oportunidade aqui de matar todo mundo. Então, ou seja, quando as pessoas falam que a Revolução Francesa, esse período foi um período de grande avanço,
é sob o ponto de vista do diabo, né? Do capeta. Foi um grande avanço. Pô, antes morria 200 pessoas na batalha ali. A gente fala aqui, né? Falamos no outro dia, batalha de Aljubarrota, São Mamed, batalha daqui, dali, até Alcácer Quibir, morreu lá, Dom Sebastião, fora da cidade, lugar deserto, tá? Ia resolver lá a parada. A população civil ficava fora disso. Existia essa nobreza na Idade Média. Aí vem o espírito republicano, que é nobreza é o cacete, matem todos. Espírito republicano. Pois é. Então, continuando, os governos antes podiam impor cotas de recrutamento, só que em determinadas regiões. Olha, falava assim, ó, nós estamos sendo invadidos, a gente vai precisar de mais soldados. Aí falava assim, pô, sei lá, você de Compiègne, eu preciso que vocês mandem 200 soldados. O pessoal fala, pô, aqui na região a gente só tem 120. Cara, dá teu jeito aí que a gente está sendo invadido. Se a gente não segurar os caras lá, eles vão chegar na tua cidade. Então, deixava para a cidade a escolha daquela quantidade de soldado para fornecer para a guerra. Diferente da convocação massiva ali e universal. A diferença é abissal. É abissal a diferença entre os dois períodos e o que veio acontecer depois disso, tá? E deu no que deu. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais imagem para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é a parte dos conscritos. Ah, tem uma parte interessante que é o seguinte. Olha que coisa linda isso aqui. Que coisa linda. E aqui é o seguinte. Essa é uma placa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá da França. Já vou chegar nos comentários aí. Onde. Isso aqui é uma piada patética, né, cara? Olha lá o olhinho da maçonaria lá em cima. 26 de agosto de 1789, no calor ali da Revolução Francesa. Isso aqui é uma mal patacoada da história. A Assembleia Nacional Constituinte adotou a Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sabe qual a diferença de homem para cidadão? O cidadão é o cara que participa da política, que é diferente do cidadão comum, do homem comum que não participa da política, é um homem menor. O cidadão é um cara maior, ele participa da política. Então eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que tornaria ali, por incrível que pareça, né, porque ele tinha uma escrita interessante, mas a prática que acontecia ali na rua era completamente diferente do que a galera que estava na rua matando foi a mesma que escreveu isso. Aí você fala, porra, tem um negócio aqui esquisito, a esquizofrenia no texto, não é possível. Porque, inspirados ali pelos ideais, saiu um texto belíssimo, né, que falava, o primeiro artigo falava que os homens nasciam e permaneciam livres e iguais nos seus direitos. E toma guilhotina lá fora. Toma arrancar a cabeça de velhinho, matar, estuprar as mulheres. Aí eles escrevem ali nesse mesmo momento, né? Os homens nascem livres e permanecem livres, iguais em direitos. Tinha lá também a ideia de que todo cidadão tinha direito inalienável, como a liberdade de expressão. Deu até coceira no ouvido. Tinha direito à propriedade, tinha direito à segurança, né? E o ponto central era a soberania desses direitos do cidadão. A declaração dizia que essa soberania ela residia essencialmente na nação e que nenhuma autoridade poderia existir sem o consentimento do povo. E você tinha todas as autoridades daquele período fazendo o que faziam sem o consentimento do povo. Lembra até a Constituição do Brasil, né? Aquela palhaçada lá, a Carta de Intenções.
Eu falo para todo mundo, você vai comprar a Constituição do Brasil, não faça isso. Faça assinatura, porque ela está mudando tanto o tempo todo que você tem que fazer uma assinatura. Você não pode comprar um exemplar, você vai estar desatualizado, não vai servir para nada. Um dos artigos mais poderosos dessa declaração, feita nesse período, reconhecia o direito dos cidadãos de resistir a qualquer tipo de opressão. Isso aqui é uma palhaçada, né, cara? Então, isso legitimava, né, a Revolução como uma grande resposta às injustiças do ancien regime, do antigo regime, que eles diziam que o que era o opressor era o que tinha antes. O que eles estavam fazendo ali era maravilhoso, era lindo. Isso tudo estava sendo construído contra a repressão anterior, né? A declaração também assegurava a liberdade de opinião, inclusive a liberdade religiosa, tá? E afirmava que ninguém poderia ser perturbado por suas opiniões. Ao mesmo tempo que eles estavam decapitando as carmelitas. É esquizofrênico, né? Mas é bem claro essa coisa revolucionária do descolamento do discurso do canto da sereia com a prática, né? Um dos pilares da declaração era a ideia de que leis deveriam ser justas e leis deveriam ser aplicadas igualmente a todos. Estabelecia que ninguém poderia ser acusado, ninguém poderia ser preso, ninguém poderia ser detido, exceto naqueles casos determinados por lei. Aí sai a 22ª, Tribunal Revolucionário, não precisava ter prova. Então, vocês sentiram o descolamento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eles mostram, tá no livro de escola, falando, eles quando apresentam a Revolução Francesa pra gente, eles mostram esse texto. Olha como isso aqui é lindo, como isso aqui é sensacional, maravilhoso. Então, embora a liberdade fosse proclamada ali como um direito fundamental, estava acontecendo um período de terror. A liberdade de expressão foi severamente reprimida, enquanto ali dizia que era de pleno direito todo mundo. A liberdade de expressão dizia sobre o direito e, ao mesmo tempo, o Tribunal Revolucionário, sob a justificativa de proteger a República, enviou milhares de pessoas para a guilhotina sem julgamento justo. A simples suspeita de traição já era suficiente. A igualdade, outro princípio central até do próprio lema. Liberté, égalité, e tu vai se fuder nessa porra. Tava lá no lema. A igualdade, princípio central, também comprometido, né? Porque enquanto a declaração falava de igualdade de direitos, na prática, mulheres, escravos e pessoas de outras colônias não receberam a tal liberdade. Todo mundo é livre. Aí você chegava à França, minha querida república. Você possui milhares de escravos nas suas colônias. Eles estão livres? Não. Todos são livres. Mas não, esses aí não. Mas e o Todes? Que você botou lá o Todes. E o Todes, como é que fica? Não. Essas demagogias, né? Falava que todo mundo tinha direito a participar das escolhas, sufrágio universal. Mulher pode votar? Não. Tá aqui, eu pariu. Sufrágio universal? Pô, mas só um pedaço da população podia votar? Falava da soberania popular. A vontade do povo estava acima de tudo. A soberania popular era um princípio fundamental. E, ao mesmo tempo, o ambiente extremamente centralizador, atacando todo mundo, matando todo mundo. Comitês que eles chamavam Comitê de Salvação Pública. Comitê de Segurança Geral do Povo. Liderados por figuras como Robespierre, com poderes ditatoriais, matando todo mundo, tomando decisão a torto e direito, fora da lei, sem consulta, igual a gente está vendo aí no STF. Né? A gente tem um Robespierre aí com calvície. Temos.
Então você tinha aquele ideal de justiça expresso na declaração, pregava a legalidade, pregava o devido processo penal. Execuções arbitrárias, sem julgamento, sem nada, né? Então, direito à propriedade estava escrito lá também, outro direito proclamado. E você vai lá e toma todos os bens dos traidores, toma todos os bens, todas as propriedades da igreja, dos nobres que eram acusados. Então, ele fala, direito à propriedade inalienável e tomando de todo mundo. É aquela história, né? Quando o esquerdista, o revolucionário fala alguma coisa, você tem que interpretar sempre de sinal trocado. Então, quando vem o Flávio Dino e fala assim, não, tudo que o Xandaré fez lá no tribunal está dentro da lei. Está dentro. Você vai lá e multiplica por -1. Você tem que estar sempre interpretando essa turma pelo contrário. O Lula fala lá, pô, as eleições foram limpas. Você vai lá e joga o -1. Opa, fraude. Tudo que o Xandaré fez foi legal. É ilegal. Eu confio no Xandaré. Não confio no Xandaré. O cara tá lá com o dedinho dele por trás, assim, né? O dedinho, não confia, não. Então, eu não poderia perder a oportunidade de falar aqui da Revolução Francesa, aquela pataquada que foi aquilo tudo, tá? Vou entrar em temas interessantíssimos aqui agora, que eu acho que vai explodir a cabeça de alguns de vocês. Só vou dar uma olhada no chat rapidinho. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.